marcou os 20 anos da morte do piloto Ayrton Senna. Durante o mês de abril, mostramos aqui 3 episódios de uma série que lembrava a história desse piloto espetacular. E aqui do nosso lado, neste último episódio, o autor da frase que deu nome à série Ayrton Senna do Brasil. Narrador daquelas corridas inesquecíveis e amigo pessoal de Ayrton Senna. Galvão Bueno, é um prazer enorme ter você com a gente. Prazer é meu, prazer estar aqui. Lenda, Ivan, eu já fico arrepiado depois dos 3 primeiros episódios, imaginando o que nós vamos ver agora nesse episódio final. Emoções fortíssimas. Agora, Galvão, eu queria aproveitar, é um enorme prazer estar aqui com você no Esporte Espetacular. Agora, você foi um dos poucos privilegiados que conheceu o outro lado do Ayrton Senna, né? O Ayrton mesmo, como é que ele era? Como é que foi conviver com o Ayrton? O Ayrton, ele era... um dia um jornalista disse que a diferença dele para os outros pilotos, além da técnica, é que o dia dele tinha 25 horas. Então ele tinha capacidade de trabalhar mais. Ele era inteiramente focado no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha o lado garotão dele, o lado brincalhão, o lado feliz, perturbava, atormentava a vida da gente, a vida dos amigos. Ele era uma pessoa espetacular, como você disse. Mais do que isso, talvez ele tenha sido... talvez não. Ele era o herói das nossas manhãs de domingo. O brasileiro acordava mais cedo ou dormia mais tarde, quando as corridas eram nas madrugadas aqui do Brasil. Ele passou a condição de ídolo esportivo, ele virou um herói nacional. Você tinha 10 anos de diferença pro Ayrton, né? E como é que era essa relação? Era uma relação de amizade? Tem alguma coisa, uma peculiaridade que você possa contar? Uma história entre vocês dois? Essas histórias são muitas. Então, essa questão de idade, ele amadureceu muito. O piloto, ele sofre muito. A profissão é muito difícil. Quando nós nos conhecemos, eu tinha mais experiência que ele, dava conselhos a ele. Já no fim, ele 10 anos mais novo, dava conselhos a mim. O Ayrton era especial, gente. O Ayrton era diferente. Nossa, que bacana conviver com ele, deve ter sido. Um privilégio. Um privilégio. Antes de mais nada, poder ser a voz a levar todas essas emoções a tantos milhões de brasileiros por tantos anos. Um privilégio. Então, Galvão, Ivan, vamos nos emocionar? Vamos assistir ao último episódio de Ayrton Senna do Brasil, com roteiro e direção de Ernesto Rodrigues. E nós vamos ver os pegas inesquecíveis de Ayrton Senna com o Nigel Mansell, a volta que não era desse planeta, a primeira volta do Grande Prêmio de Donington, a última vitória dele no Brasil e, claro, tudo o que aconteceu no dia 1º de maio. Aí vem os dois, agora vai ser difícil, hein? Agora o Mansell vai. Eles vão dividir a curva, Senna olha de lado, vai o Mansell, eles vão, roda com roda. Eu peguei aquele momento em que eles estavam quase se tocando. Foi assombroso. A reta de Barcelona na época era a maior reta da Fórmula 1, 1,1 km. Os dois lado a lado, um olhando pro outro. Tipo assim, cara, o que você vai fazer? O outro, e você? Né? Quem vai frear primeiro? Olha, ali era duro saber quem ia frear por último, viu? Agora o Mansell vai. Dois caras corajosos andando roda a roda. Ambos talentos excepcionais. Vai o Mansell, eles vão, roda com roda, Mansell para fazer a ultrapassagem. Na temporada de 91, claramente a McLaren já não tinha um carro à altura da Williams, que para muita gente a Williams era imbatível. E nas mãos do Mansell era um espetáculo. Lá vem o Leão, Nigel Mansell vence o Grande Prêmio da Espanha. Porque o Mansell era aquele piloto arrojado, agressivo, extremamente corajoso, mas que também é afobado. De bater no volante, de jogar fora o volante, né? Tudo acontecia com ele. Aí a rodada de Nigel Mansell, o Leão ficou de costas. Essa afobação, né, esse jeito dele, deu margem ao Ayrton, com mais inteligência, se aproveitar disso. O Mansell era leão mesmo. E às vezes passava do ponto. Como passou do ponto no tricampeonato do Ayrton. E o Mansell no curvão, passou reto Mansell! Passou reto Mansell!
Mansell. Acaba o campeonato mundial porque aí ele não consegue mais voltar. No momento que eu vi que o Mansell saiu da pista, eu vi pelo espelhinho, no momento que ele perdeu o controle do carro, eu vi que ele saiu, automaticamente o campeonato estava decidido. Mas foi praticamente instantâneo. A minha reação foi a corrida. Já embutiu. Senna vai pra cima de Berger. Já tirou de lado. Já passou e já assume a ponta. Berger encosta. Ele faz o sinal pra Berger. Aí vem Senna. Senna deixa Berger passar. Brasil! Gerhard Berger vence. Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. Ele tira o pé na entrada da reta. Deixa o amigo Berger passar. É dia de festa para todo mundo. Berger conquista sua primeira vitória. Aquela ultrapassagem do Berger em cima do Ayrton, que muita gente achou que era uma retribuição a várias coisas, ao companheirismo do Berger durante o campeonato, na verdade não era bem isso. Era uma homenagem decidida pelo Ron Dennis, aceita pelo Ayrton, mas que acabou não dando certo para nenhum lado. Eu não gostei daquela situação. Houve um mal-entendido da minha parte, eu estava liderando a corrida e o escapamento do meu carro quebrou. Eu disse, droga, eu gostaria de disputar com o Ayrton, principalmente em Suzuka. Me posicionei na segunda colocação e quando na última volta vi ele devagar, eu sorri e pensei, ele também tem problemas. Isso é justo. Então eu venci com ele me cedendo a vitória e eu não gostei. Eu não queria nenhum presente. Aconteceu, e depois que aconteceu, não havia sentido em ficar discutindo o que ele fez. O Berger, eu admiro, hoje ele não corre mais, porque aquele era amigo dele, realmente era amigo dele. O Gerhard era um amigo. Para quem ele podia dizer tudo o que ele queria, sair, sei lá, sair, fazer coisas, tirar férias, brincar. Nós tivemos momentos difíceis com Ron Dennis em discussões e negociações, mas ao mesmo tempo tínhamos uma família fantástica em torno de nós. Era tudo top. E havia uma atmosfera muito boa. À noite na pizzaria, de dia a preparação do carro, na corrida um grande carro e um ótimo equipamento da Honda. Foi uma época muito boa. Aí o Ayrton disse, Gerhard, vá para a Ferrari, eu fico na McLaren mais um ano e me junto a você na Ferrari. Aí eu disse, tudo bem, mas não, nunca mais. Vamos continuar amigos, cada um do seu lado. Começa a temporada 92 de Fórmula 1. Aí a largada, Patrese tenta colocar, Mansell vai mantendo a primeira posição, Patrese é o segundo, Senna é o terceiro. Começo de temporada de 92, câmeras internas dos carros identificavam exatamente o que era um e o que era outro. A diferença da forma de pilotar do Mansell, quase sem trabalho nenhum, numa Williams perfeita, e toda a dificuldade, todo o trabalho que o Senna tinha para controlar a McLaren. Fica uma situação complicada para o Ayrton. Pegando o vácuo aí fica ruim. Mansell sai para um lado, para o outro, sempre ameaçando. Nessa corrida de Mônaco, em 92, o Mansell não perderia para ninguém. Só que ele teve que entrar no box para trocar um pneu. E quando ele voltou atrás do Ayrton. Com pneus novos, com um carro muito melhor, ele colou na traseira da McLaren e foi aquele duelo espetacular que todo mundo viu. Ayrton Senna segurando o Nigel Mansell. Não é fácil ultrapassar em Mônaco, muito mais difícil ultrapassar Ayrton Senna. E o Mansell faz a coisa meio espetacular, né? Ele, em vez de tentar passar quando talvez fosse possível, fica metendo o carro em qualquer buraco onde não tinha a menor chance. Então a coisa ficou muito mais emocionante. Mansell cola, Mansell força. Ayrton segura, entra na rascasse. Ele vai conseguir a primeira vitória na temporada 92. Vem Ayrton, vem Mansell, Ayrton Senna vence! Brasil!
O Senna, em 92, 93, já tinha lá 32, 33 anos, me passava a sensação de ser um cara que tinha muita urgência para conseguir as coisas e necessidade de ter o melhor carro. Eu acho que logo cedo, assim, na temporada, ele soube que o Prost já tinha assinado e tinha uma cláusula que não ia poder ser o companheiro de equipe. O Prost estava coberto pelo contrato e não aceitou o Ayrton na Williams, foi a primeira tentativa do Ayrton entrar na Williams. Eu compreendo muito a decisão do Prost. Eu entendo totalmente. Só falava assim, esse baixinho francês é um covarde, ele não me aceita na equipe, o Ayrton estava louco. Todo mundo parte, Prost vai tentando tomar a ponta, Prost, Senna por dentro para tentar tomar posição. 1993 foi o ano em que Prost conquistou o campeonato com a Williams, mas Ayrton conseguiu vencer 4 ou 5 corridas aquele ano. O carro não era forte, era ele que agarrava todas as chances de vencer. Senna nos braços do povo. A gente não está acostumado a ir lá e pisar em cima do outro e eu sou melhor e eu vou te ganhar. O brasileiro é assim, ele é humano. Então essa é uma característica humana que prejudica na hora do esporte. E eu tenho que construir a rotina do vencedor para se tornar o campeão. E isso Ayrton era emblemático. Aquele ano inteiro o Ayrton esperava ganhar poucas corridas, tipo, né, esse Mônaco dá, Adelaide dá, aquelas... E Donington era uma delas. Pessoas como o Prost questionaram, dizendo que a pista não tinha pontos de ultrapassagem. Depois da corrida, eles tiveram que reconhecer. Foi uma corrida muito boa. A gente sempre vai lembrar de Donington, quando ele fez todo mundo parecer idiota naquela volta, passando os caras da Williams. Na segunda-feira de manhã eu liguei para a Inglaterra. Falei, Ayrton, nunca vi uma volta igual, você nunca na sua vida vai repetir essa volta. Espetacular. Sinal verde. Senna larga na 4ª posição, pode perder a 4ª posição. Aquela primeira volta dele foi impressionante, né? Ele largando e passando o carro por fora, carro por dentro. Aí Prost na primeira posição, Hill em segundo, Senna vem ali por dentro. Deixa Michael Schumacher atrás dele. Numa pista molhada é sempre melhor correr no meio. E o Senna ultrapassou pelas laterais. E já vai com tudo pra cima no Karl Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. Os caras tentando entrar no ritmo da corrida e ele, Senna, com aquela sensibilidade para achar uma aderência que ninguém sabia que existia, a não ser depois de 6 ou 7 voltas. Senna por dentro, Hill por fora, arriscando tudo Ayrton Senna para subir a 2ª posição. No seco é fácil, você leva o carro no limite e você sabe onde o limite está. Fica ali a 0,5% dele. Mas na chuva é mais difícil. No 0,5% você pode patinar, bater ou rodar. O próximo é Alain Prost. Prost é o primeiro, Senna é o segundo. Foi um momento incrível assistir aquela corrida, mas eu era muito novo. Eu gostaria de apagar isso da minha mente, mas aquele fim de semana inteiro foi um pesadelo. Uma outra parte do cérebro ficava me dizendo: você está vendo a história acontecer. Senna, Prost, Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no garpinho, Ayrton Senna vai pra ponta. Quando ele cruzou a linha de chegada, ele parou logo, assim, depois, bem na frente de onde era a sala de imprensa. E todo mundo levantou e bateu palma. Uma coisa que, com certeza, não tinha acontecido. Eu duvido que aconteceu de novo, porque foi, assim, espetacular. Depois de tudo que aconteceu em Donington, fizeram até uma placa lá em homenagem ao Ayrton, por causa daquela volta que é considerada a melhor volta do século. Nós recebemos muita gente, não apenas da Grã-Bretanha, mas também do exterior. Senna para eles é um herói eterno. É um lugar onde eles podem ver os carros que ele guiou, podem ver o jardim, o memorial, refletir e lembrar aqueles tempos. Aí vem Senna, sua última volta na McLaren. Uma carreira absolutamente vitoriosa. Foi uma corrida super emotiva para ele, tantos anos na McLaren, mudando, né? Era a última de um ano
96 provas, 35 vitórias, 3 títulos mundiais. O pódio mostra um pouco de emoção também, abraçando o Prost naquele momento derradeiro ali. Senti um alívio. Até que enfim eles tinham feito as pazes. Eram os primeiros sinais de que ele encerraria sua carreira de piloto para fazer outras coisas, porque outros aspectos de sua vida estavam envolvidos. Alegre ele estava quando ele conheceu a Adriane Galisteu. Ele ficou outra pessoa, mais alegre, mais falante, mais solto. Dava para perceber uma diferença no Ayrton. Era uma pessoa muito alegre, muito expansiva, muito autêntica, muito, sabe? Fala o que quer, pensa, ri de tudo. Tudo praticamente que ele não era. Eu acho que a Adriane chegou na vida dele numa época que ele estava amadurecendo e começando a tomar mais decisões para si próprio. Ela trouxe para ele uma leveza que acho que mudou ele substancialmente. He was with Adriana Galisteu. Ele estava com Adriane Galisteu e voaríamos para Paris, onde eles fariam compras e teriam algum evento. Brinquei dizendo para ele não deixar o cartão de crédito com ela. E ele, muito sério, respondeu rápido. He said, Owen, ela me custa muito menos que você. Normalmente, donos de jatos particulares são megalomaníacos, egocêntricos, e a maioria deles é de gangsters. Mas Ayrton era totalmente diferente. Foi uma das 3 pessoas com quem trabalhei que eram corretas. Ele se cobrava demais, A Ferrari estava atrás dele. E é quando ele diz, não, eu vou depois que eu for para Williams e ganhar mais 2 títulos mundiais. Porque eu já não ganho um campeonato há 3 anos. Eu não tenho o direito de passar mais um sem ganhar. Exatamente isso. Essa é a frase dele. Senna McLaren. O Senna, na McLaren, tinha um volante bem grande e fino. Williams, the other way around. Na Williams, era o contrário. Ele queria aumentar o tamanho do volante, mas o tamanho maior não caberia no cockpit, porque ele era muito estreito. Então eles cortaram um pedaço do cockpit imediatamente depois dos primeiros testes. Então tudo começou porque o Senna não estava confortável dentro do carro como era antes. Era um carro que tinha sido desenhado para o Nigel Mansell, que pilotava de um jeito muito diferente. Eu mesmo nunca estive totalmente confortável no cockpit. A última vez que eu falei com o Ayrton foi no grid do Grande Prêmio Brasil. Eu fui no cockpit falar com ele na hora que ia largar. Eu falei, pô, Ayrton, boa sorte. Ele falou, ó, o alemão não vai ser fácil esse ano. Não tenho dúvida nenhuma de que na última semana de sua vida, Senna estava convencido de que algo na Benetton não estava de acordo com o regulamento. Right. Eu não lembro a pancada, eu só lembro realmente do ups. Ups, fiz cagada. Entrei forte demais, o carro guina para a direita. É a hora que eu corrijo ele, ele volta para cá e ele... O Rubinho deu muita sorte na sexta-feira, mas muita sorte. E como o próprio Sid Watkins me falou, eu morri por 6 minutos, né? Eu engoli minha língua na pancada. Então 90 Gs, são 90 vezes 72 quilos. Quando Barrichello teve o acidente naquela sexta-feira,
Quem foi a primeira pessoa a chegar no centro médico? Ayrton Senna. Ayrton Senna. Não deixaram, ele pulou o muro. E ele saiu de lá, ele estava realmente angustiado. Eu me lembro de caminhar ao lado dele e ele repetia como se fosse um mantra. Ele está bem, ele está bem, ele está bem, ele está bem. Quando Ratzenberger teve o acidente no sábado, quem foi o primeiro a ir à direção de prova e o primeiro a querer saber o que aconteceu com o companheiro? Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ficou, não sei que palavra dizer, desesperado, ficou abaladíssimo. Ele percebeu que ele perdeu o controle. Por isso que ele saiu dali e foi para trás, chorar de soluçar, assim. Então ele saiu correndo, literalmente parou o carro do safety e ele foi para lá conversar com o Sid Watkins para saber exatamente o que tinha acontecido. Quando ele voltou, ele continuava aí não abalado de chocado, mas transtornado, acho que é a palavra. O impacto que aquilo teve em Ayrton foi profundo. Ele nunca tinha estado numa pista onde alguém tivesse morrido. C'è stato anche un grosso ritardo. Ele atrasou muito para vir jantar naquela noite do dia 30. Quella sera, anche se lui non ha mai chiesto. Ele nunca pediu para ser servido numa sala reservada, nunca fez isso. Eu é que tomava a iniciativa de deixá-lo tranquilo, pelo menos nos momentos em que ele estava comendo. Mangiava degli spaghetti al torchio? Ele comia espaguete al torchio, que é um espaguete feito em casa. O humor dele, certamente não só dele, mas de todos os seus convidados naquela noite, era completamente diferente. Não era normal. Não era quello solito. Foi um jantar diferente dos outros. Foi um jantar em que se falou pouco, em que se falou muito da segurança da vida dos pilotos, mas foi pelo que aconteceu antes. Ninguém ali estava com nada na cabeça do que poderia vir a acontecer no dia seguinte. And I went to Senna in his motor. Fui me encontrar com Senna em seu motorhome na manhã de domingo. Ele estava sentado lá lendo a Bíblia. Eu disse, olha, eu tenho que falar contigo. Não sou mais piloto. Na época eu era consultor da Ferrari. Você é o piloto número 1 dessa geração. Você tem que fazer alguma coisa pela segurança. Não pode simplesmente deixar as coisas acontecerem. Ele me ouviu com muita atenção e disse, você está certo. And said, you're right. Eu me lembro da reunião dos pilotos na manhã da corrida. O Ayrton estava muito emocionado e houve muita conversa sobre termos de fazer alguma coisa para melhorar a segurança. Aquilo não era aceitável. Acho que foi inclusive por causa disso que ele fala para o Prost, eu sinto falta de você. Porque ele era a única pessoa de grande nome lá, era ele que ia ter que carregar aquela batalha sozinho. Ele chamou o Julian Jacobs e disse a ele, me arruma a bandeira da Áustria, porque eu vou ganhar a corrida e quero prestar uma homenagem ao Ratzenberger. Essa era a cabeça dele na hora de ir pro carro. Quase meia hora antes foi pro boxe sozinho, foi pro boxe sozinho. E aí ele parou atrás do carro, com aquele ar assim, com um ar muito contrito, sabe? Parou atrás do carro, botou a mão assim no aerofólio, sabe? Ficou assim como se ele estivesse se concentrando para poder conseguir correr. Eu me lembro que a última vez em que nós nos vimos foi no grid de largada. Ele olhou para mim e eu senti que ele estava feliz por mim. Lá vem a verde, Senna tenta, Senna vai tentar a ponta, Schumacher vem por fora, fica parado, batida. Eu estava testando o Michigan Speedway, um motor novo, um carro novo para Indianápolis. Se eles largarem agora, eles irão para uma segunda largada em movimento com 5 voltas completadas. Eu estava de folga assistindo a corrida em Londres, transmissão da BBC.
during those 7 laps, naquelas voltas, tirando o momento em que avisamos para ele pelo rádio para andar pelo lado direito da pista, ele não disse uma palavra para nós por 7 voltas. it strikes me as very odd. Mexe muito comigo ter ficado quase 15 minutos de safety car e não ouvir algo do tipo: e aí, quando vai ser a relargada? Senna apontou, bandeira verde, lá vai Senna, é o primeiro, Schumacher é o segundo, uma boa vantagem para Berger, que é o terceiro. A gente estava no hotel, lá em Estoril, estava num quartinho que tinha uma televisão, que a gente encontrou, eu e o Larry sentado acompanhando a corrida. Naquele ano lá, o Ayrton não estava indo bem. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Eu assisti a Fórmula 1 quase todo domingo com meu pai. E foi muito difícil para a criança que eu era entender aquele acidente. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. Eu estava numa pista, eu me lembro como se fosse ontem. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Eu vi a Williams no muro, pedaços voando e eu desviando. Os comissários chegaram no carro e todos pararam em torno do carro. Eles viram algo que deve tê-los deixado muito impressionados, muito chocados. Eu lembro dele mexendo a cabeça, eu assistindo a prova na Inglaterra e tal. Mexe a cabeça. Mexe a cabeça, Ayrton Senna. Eu não tive coragem de falar do sangue que eu vi, da traqueostomia que foi feita. Eu não sabia exatamente que tinha sido feita. Nós olhávamos um para o outro e tínhamos a certeza de que tinha sido muito grave. E eu me lembro que eu saí da cabine algumas vezes para respirar e fazia sinal para o Reginaldo, dizia: ajuda aí. A Fátima adora ver corridas de Fórmula 1 desde a largada sempre, ela adora. Eu sei que quando eu cheguei à sala, a TV estava ligada e ela disse assim: aconteceu alguma coisa... Vai ser difícil isso aqui. Está muito claro que foi uma falha mecânica. Você não saía da pista ali sem ser por falha mecânica. Não sei o suficiente para fazer um comentário definitivo. Se você me pedir para adivinhar, acho que o carro estava muito baixo e bateu no solo. Quem sabe o que aconteceu? Conversei muito com Damon Hill e ele disse que teve problemas na Tamburello várias vezes quando o carro bateu no chão. E ele disse: eu não estava nem perto da velocidade de Ayrton. Então, para mim ficou muito claro que, depois de toda a investigação, aquilo que se determinou nessa investigação, que foi quebrou a coluna de direção num ponto em que havia sido soldado. Uma solda na barra de direção não é uma coisa estranha na Fórmula 1, é um mecanismo normal, só que ele falhou. Então ali a gente tem a noção muito clara de que super-herói nada. Esse negócio é perigoso, esse negócio de correr de carro é bastante perigoso. Aí vai. Leva a nossa oração, a nossa fé, a nossa reza. Então recomeçamos a corrida. E 20 anos depois, eu ainda tenho raiva disso. Nunca deveríamos ter relargado, porque claramente, depois soubemos, Ayrton estava efetivamente morto. Então nós passamos pela poça do seu sangue por 50 voltas, porque nos disseram que ele estava bem. Eu fiquei muito triste com aquilo. I'm really disappointed about that. I'd been out practicing and I came back in. Quando voltei da pista, meu pai me disse que Ayrton tinha morrido. Eu fui para um muro que tinha ao lado de uma linha férrea. Não queria que meu pai me visse chorando. Quando eu desci para o café e vi o noticiário na TV, eu me lembro de chorar em cima dos meus cereais. Eu chorava acompanhando o noticiário e soluçando muito. Sobbing quite a lot. As it so happens, my wife also. Minha mulher gravou o vídeo e eu tenho a gravação. Eu nunca quis assistir. Ever looked at it? O pior de tudo, a perda da pessoa. Não, assim, porque ele era tão amigo meu. Não,
por ele. Como eu falei, eu acho que ele estava num momento especial, ele estava num momento desabrochando, ele estava num momento conseguindo colocar a dose de importância certa para o que tem importância. Eu lembro até hoje da manifestação antes do jogo, do estádio inteiro gritando olê, 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 olá, Sená, Sená. Silêncio, mas as duas torcidas junto, parecia que tinham combinado. E eu duvido que em outro momento tenham cantado junto torcida de Flamengo e Vasco. Você fica meio sem chão, sabe? E depois você começa lentamente a ter uma sensação de que a tua sala aconchegante foi perdendo todos os móveis. E eu lembro da cidade estar absolutamente silenciosa. Os passarinhos não cantavam, os cachorros não latiam, os carros não faziam barulho na rua. Não se falava alto, era um tom de como todo mundo estivesse numa igreja mesmo. Eu saí da sala, eu fui pro quintal, lá eu aceitei, cara. E as pessoas correndo de um lado ao outro da ponte, acompanhando a passagem do corpo de Ayrton sobre o caminhão do Corpo de Bombeiros. Foi um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz na minha vida. O caixão do Ayrton estava sendo retirado do caminhão do Corpo de Bombeiros na frente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Entrou um corte ao vivo de um policial militar chorando. Nossa, eu desmontei, mas eu desmontei automaticamente. Aí eu respirava, voltava, narrava. And I got an A for amigo. Eu recebi uma credencial A de amigos. Dona Neide, assim que me viu, tirou a credencial A e me deu uma F de família. Eu não sou uma pessoa muito emotiva, mas tenho de admitir, eu beijei o caixão dele. Eu recebi um convite da família para ir ao enterro. Eles queriam que eu fizesse parte do cortejo, carregando o caixão e fazendo parte da cerimônia. E foi bem inesperado. A mãe de Ayrton disse que eu sempre tinha tido um lugar no coração dele, porque eu era um dos poucos pilotos que ele respeitava e admirava. E não vamos nos esquecer, ele era a pessoa que, de certa forma, arruinou minha carreira. Minha mulher e alguns dos meus amigos não entendem esse grande sentimento que tenho por Ayrton. É uma loucura, absolutamente loucura, mas... Absolutely crazy, but yeah. After 1994. Nunca vou esquecer Suzuka aquele ano. A atmosfera daquele lugar. Senna não estava mais lá. Estava lotado, como sempre. Um pouco antes da largada, surgiu um helicóptero pintado com as cores do capacete de Ayrton. E o helicóptero fez uma lenta volta em todo o circuito, a cerca de 100 metros do chão. Em cada curva, ele parava e se curvava. Eu vou te dizer, foi eletrizante, absolutamente eletrizante. Não se ouvia outro som. Foi um dos momentos mais emocionantes que já testemunhei no automobilismo. A coisa mais extraordinária. Eu me trancava, às vezes, dentro do armário de pôr vassoura, de limpeza, para chorar. O Ismael, meu marido, médico, né? Ele disse, Leda, para de chorar desse jeito, você vai ficar doente. A Honda tem um carro que foi do Senna, e de vez em quando eles usam o carro para exibições. Em uma dessas situações, eles colocaram microfones embaixo do motor do carro e foram captando o áudio em diferentes rotações. O carro de Senna foi para a pista e nós gravamos o som do motor. E a gente não estava ali para reproduzir a Fórmula 1. Estávamos ali para reproduzir o Ayrton Senna.
Eu me lembro que a primeira vez em que entrei na McLaren, eu segurei o volante, toquei o cinto de segurança e pensei, o Ayrton foi o último a tocar esse carro. Definitivamente você poderia sentir a presença dele na McLaren. A maior homenagem que você pode fazer a um ser humano, mesmo quando ele já morreu há muito tempo, é continuar lembrando dele. Chegou um momento na minha carreira que eu tinha certeza absoluta que eu ia ganhar. Antes de entrar na quadra, eu entrava e a um ponto já, não só eu ter essa certeza, como eu já sabia que o cara já não tinha dúvida que ia perder também. Eu já imaginava pelo outro. Falar assim, ó, puf, amigo, tá bem claro que tu não vai me ganhar. E acho que o mestre que me ensinou a fazer isso como ninguém foi o Ayrton. Aí começaram o jogo no Parc des Princes, em Paris. De um lado, o Brasil, de outro, o combinado Paris Saint-Germain, Bordeaux. Uma semana antes dele morrer, teve o jogo Brasil-França no Parc des Princes, que ele deu o pontapé inicial, e que eu estava de repórter de campo. E foi a última vez que eu vi o Senna. E era programada uma foto que seria do Ayrton junto comigo, os dois possíveis tetras. O Brasil tetracampeão de futebol e o Ayrton Senna tetracampeão da Fórmula 1. A gente vinha de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Ganhamos em 70, então... E a gente fez tipo um pacto ali na hora, não, vamos ganhar, mas você também tem que ganhar o tetracampeonato. Aí a presença de Ayrton Senna não leva nenhum jeito pra coisa. Deu o pontapé inicial, vai voltar pra tribuna. Quando o Ayrton deu o pontapé inicial, ele saiu correndo, tem uma imagem dele que ele vai, e ele falou, ó, acelera daqui que eu acelero de lá, vamos acelerar junto. Ele não tem ideia de quanto ele ajudou a gente a ganhar esse título. E essa seleção, ela tem uma coisa que ela é uma seleção de superação. Porque já vinha de uma derrota de 90, 24 anos que o Brasil não ganhava, de 90 muito mal. Então teve toda uma pressão muito grande. Então essa seleção, ela foi se formando. E o Parreira tem a frase dele, né, Ricardo, que desde o início falava assim, ó, qual é o preço que vocês estão dispostos a pagar para ser campeão do mundo? É o preço que o Ayrton pagou da vida dele, deixar um pouco a família de lado, de se concentrar. Vocês estão dispostos a isso? Então nós ficamos com isso até o fim. Que as coisas na vida não acontecem por acaso. O sucesso não vem por acaso. Ele é fruto de muito trabalho, de muita disciplina. A gente só espera que o Brasil possa dominar os nervos logo no início. Porque o Brasil é mais time, aí vai o Brasil rumo ao tetra. Véspera de Copa, tá eu e Gilmar sentado, eu não sei se era branca, eu não recordo. Raí, eu não recordo. A gente bateu no papo. A ideia do Gilmar, a gente podia fazer uma faixa. Eu falei, pô, você tocou. Romário pelo meio, enfiou pro Bebeto, posição legal. Daí pra Cafu, o Romário tá no meio, cruzou, olha o gol! Perdeu! Alguém deu uma frase fantástica, só que a frase era comprida pra caramba. Aí o Ricardo falou, ô, parei, isso é um livro, isso não cabe na... Deu um livro, tava linda, maravilhosa. Eu falei, gente... Não cabe na lateral do campo. Aí eu lembrei, ele falou, ó, parei, vamos acelerar. Ele disse, ó, Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! E aí a gente foi com a faixa, conseguimos fazer a homenagem e tenho certeza que ele acelerou muito junto com a gente, porque em todo o tempo nós pensamos nele. A homenagem, Senna, aceleramos juntos. O tetra é nosso. A gente sabia que tinha uma dívida com ele. E deu para pagar essa dívida ganhando o título. Uau, é muita emoção, né? Galvão, desde o início, você foi a pessoa que teve a ideia de fazer essa união entre os jogadores da seleção e o Ayrton Senna em 1994. Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, eu não pensava nessa união. O Ayrton tinha como grande sonho dirigir o carro da Williams. E não vinha dando nada certo. Na primeira corrida, ele rodou na junção em Interlagos. Na segunda corrida, bateram nele na primeira curva. Nós ficamos até de madrugada no Japão, no local da corrida, conversando, e ele estava meio abalado.
E eu disse para ele, dá uma desligada. Agora, quarta-feira, tem um jogo do Brasil em Paris. Vai lá assistir, vai lá comigo. Vai aliviar um pouco a cabeça, baixar um pouco a tensão. E ele falou, eu vou passar na fábrica, se der eu vou. Me ligou, disse, estou indo. E aí ele foi conversar com os jogadores, foi ao vestiário, e lá surgiu essa coisa. Porque o Brasil buscava o tetra no futebol, ele buscava o tetra na Fórmula 1, e surgiu esse pacto. Então, vamos ganhar juntos, vamos ganhar juntos. O futebol iria ganhar o tetra e ele seria tetracampeão de Fórmula 1. Não deu tempo para ele. E os jogadores tiveram, o Ricardo Rocha foi muito importante nisso, mas todos os jogadores tiveram essa coisa, entrar com a faixa e no fundo, o Ayrton foi campeão junto com eles. Eu tenho certeza disso. O Ayrton foi tetracampeão junto com eles. Bom, eu estou extremamente emocionada porque acompanhei, né, o Ayrton Senna foi um personagem importante para mim quando eu era atleta. Óbvio que foi um privilégio seu enorme poder conviver com o Ayrton, agora também foi um privilégio do Ayrton ter a sua voz, levando o que ele fazia nas pistas e emocionando o Brasil inteiro. Eu acho que foi uma parceria que deu certo e foi uma parceria ótima para o Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho, Galvão, desse patriotismo que o Ayrton tinha, né? Ele fazia questão e orgulho de ser brasileiro. Acima de tudo, absolutamente. Mas não de uma forma assim alienada, o esporte, nada de pátria de chuteiras ou pátria de luvas e de capacete. Não, ele tinha muito orgulho de ser brasileiro e uma preocupação muito grande com as mazelas e com as necessidades do povo. A obra que ele iniciou, o Instituto Ayrton Senna, está aí, mas ele tinha sim. Eu vou contar uma coisa aqui. Dona Neide, a mãe dele, me pediu que eu desse um jeito para que ele voltasse ao Brasil como ele sempre voltou, como passageiro, que não voltasse o caixão dele no bagageiro do avião. E nós conseguimos, e que voltasse uma companhia brasileira. Todos nós, eu, Reginaldo, todas as pessoas, nós trabalhamos muito e conseguimos mexer na conformação do avião. E ele voltou ali, as pessoas vinham e prestavam a última homenagem, a forma com que o avião foi comboiado pelos caças na descida, toda aquela comoção. Ele era Ayrton Senna do Brasil. A gente não pode encerrar o Esporte Espetacular, eu tenho que pedir para você falar novamente aquela frase que emocionava nossas manhãs de domingo, pelo menos as minhas manhãs de domingo, quando Ayrton Senna cruzava a linha de chegada. A gente não pode acabar o programa assim, né? Capricha, vai, Galvão! Capricha, Galvão! É fácil, sabe por quê? Até hoje eu tenho a sensação, a cada domingo, de que ele vai aparecer, vai falar, oi! Vai pegar o carro, vai fazer a pole, vai correr e vai ganhar a corrida. E aí eu poderia dizer de novo, aí vem ele, na ponta dos dedos, Ayrton Senna, do Brasil!